Olá, estamos começando mais um Pod Sim com o Milton de Araújo, o podcast dos Sim Comerciários de Jundiaí região. Eu sou a Caíta e aqui ao meu lado está o presidente Milton do sindicato, que é o grande idealizador desse projeto para levar mais informação para os comerciários. E hoje eu estou muito feliz porque nós estamos em companhia de um companheiro de luta, que é o nosso convidado ilustríssimo aqui em Jundiaí, um grande líder sindical com quem eu vou ter o prazer de conversar hoje. Hoje nosso bate-papo vai ser um pouco sindical, um pouco sobre luta, um pouco sobre liderança, e eu tenho muito prazer, Milton, de recebê-lo. Ele que é natural de Maringá, o Milton vai dar as boas-vindas para ele, no Paraná, é formado em administração de empresas, especialista em economia do trabalho, bancário do Banco Bradesco e coordena a subsede da CUT-SP em Jundiaí. Ele também é presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí região. De quem eu estou falando, presidente? Do nosso amigo, querido, companheiro Douglas. Bem-vindo, Seja bem-vindo, Douglas. Douglas. Seja bem-vindo. Para mim é uma satisfação estar com você e você comigo aqui no nosso podcast. Para mim é muito importante. E você viu o tamanho da fortaleza do homem, hein? Olha só para você ver, hein? É peso. Aqui é Olha só peso. A gente só tem trazido gente de peso aqui para o Pod Sim. Então a responsabilidade é grande. Douglas Yamagata, seja muito bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, Caíta, obrigado pelo convite, Miltinho, companheiro Arruda, que também está sempre presente com a gente nas lutas aí. É uma satisfação estar aqui no programa de vocês, né? A gente vê aí na internet sempre, né? E obrigado pelo convite aí de vocês terem me convidado para participar desse programa. Lembrando... Eu que fico grato com a sua vinda aqui, eu agradeço muito, a gente sabe o potencial seu, sabe realmente o trabalho seu que você vem fazendo em Jundiaí região, a gente aqui fica muito grato e tem uma satisfação enorme você estar com a gente aqui. Lembrando que nós estamos aqui também com o José Arruda, que é nosso parceiro aqui do Sindicato Relações Sindicais, que roda aí que dirá o Brasil inteiro, né, Arruda? Não só o Jundiaí. Ele vai para onde o Milton mandar ele, se relacionando aí com os sindicatos, com a federação, com outras categorias, e é parceiro também do nosso colega Douglas, está sempre lá no sindicato, né, Arruda, acompanhando as pautas, as agendas e as atividades do sindicato. Seja bem-vindo também ao podcast. É a primeira vez sua aqui, né? Minha primeira vez, obrigado pelo convite, Miltinho. Né, que legal. Primeira vez aqui no podcast. É um prazer receber aqui nosso companheiro Douglas, que é dos bancários. A gente já tem um trabalho de longo tempo aí, umas jornadas de... A gente já teve grandes manifestações, um bom trabalho aí no centro da cidade, junto com o movimento intersindical, né? Então, é um prazer receber você aqui, Douglas, no nosso sindicato. Obrigado. Arruda, para mim é uma satisfação você estar com a gente aqui. Você está todos os dias com a gente aqui no sindicato. Uma satisfação você estar aqui fazendo o nosso podcast, o nosso podcast junto com a gente. A gente sabe o desempenho seu aqui na cidade de Jundiaí, aqui no nosso sindicato, e você que faz a correria aí para estar fazendo os contatos e conversando com os nossos colegas, nossos parceiros sindicalistas aqui de Jundiaí e de toda a região e todo o estado de São Paulo, como disse a Caíta. Realmente você, para mim, é uma pessoa muito especial. Parceirão. Então estamos entre sindicalistas aqui, hein? O assunto vai ser quente hoje, do jeito que eu gosto, né, presidente? Vai ser bom, hein? Tem umas perguntas aqui para o Douglas que nós levantamos, porque o pessoal, quando sabe que vem alguém aqui, os nossos próprios funcionários mandam perguntas, falam, quero saber isso, quero saber aquilo. Então a gente elenca, faz um conjunto aqui. E a primeira pergunta é mais sobre trajetória, né? Muita gente quer saber como é que o Douglas chegou a ser o Douglas do Sindicato dos Bancários, da CUT, uma grande liderança aqui de Jundiaí. Bom, então, em 1989, 90, eu fui comerciário também. Eu era comerciário. Que legal. Essa a gente não sabia, Douglas. Que legal. Eu trabalhei na Galeria Boquino, mais especificamente no Crédito Curadinho. Não sei se vocês lembram. Eu lembro. Vendia disco, vendia CD, vendia uma série de coisas lá. E daí, um dia eu tava lá assim, eu vi um pessoal passando com uma passeata ali, era a greve dos bancários, né? Mas antes disso daí, o que acontece? Meu pai também é bancário aposentado, meu pai. E em 1985, 86, teve aquela grande greve que foi lá em São Paulo, né? E daí passou no Jornal Nacional, tudo, e falou assim, aquele lá que é o nosso cara que nos representa. Nada mais, nada menos que o Luiz Gusquem.
Olha aí. Também é oriental também, japonês, de ascendência japonesa. Aguerrido, né, também. Isso. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, poxa... Daí, em 92, eu entrei para o Banco Econômico. Prestei concurso no Banco Econômico, né? Prestei concurso lá do banco, fui para São Paulo, lá fiz os testes, passei. Entrei como escriturário lá. E daí, o pessoal do sindicato ia direto lá, porque eram anos difíceis, né? Tinha passado a questão do Collor, depois veio o Itamar, né? E a gente sabia que era bastante complicado, porque tem muitos direitos que a gente não tinha naquela época lá. Então, e a intensidade das greves era bastante grande dentro da nossa categoria naquele momento ali. A gente tinha um representante também na Câmara Municipal, que era o Mauro Menucchi. Não sei se o pessoal lembra do Mauro Menucchi, né? Sim, lembro demais. Isso. Estudei com a irmã dele. Isso, Mauro Menucchi. Ele foi diretor do nosso sindicato, um dos fundadores do nosso sindicato, e era vereador. Mas, além disso, tinha o pessoal que eram os diretores mesmo, que iam na agência bancária, faziam debates com a gente, falavam da importância da gente participar das assembleias. E daí eu fui começar a participar das assembleias. Daí a gente até tinha um código dentro da agência, porque a nossa agência era bem organizada, né? A gente falava assim, viu? Hoje à tarde vamos tomar cerveja, né? Só que tomar cerveja não era só para tomar cerveja, antes a gente vai na Assembleia. Então daí lotava lá a Assembleia, era ali na Senadora ainda, tinha ali na Senador, perto onde era o Lilo e Tito na época ali, tinha um restaurante ali, era ali o sindicato, então essa era a senha para a gente ir na Assembleia. E lá a gente tomava decisões bastante importantes. Logicamente que eu não era diretor nada do sindicato, mas a minha participação começou aí. E daí a gente aderiu ao movimento grevista antes, né? Era bem espontânea as greves mesmo. A gente se reunia ali em frente da antiga, não é a Senzala, como que chama, que fechou na Barão ali, o restaurante ali? A Pauliceia, na Pauliceia. É muito boa, cara. Isso, a gente chegava cedo ali para a gente poder organizar o fechamento das agências ali. Então o centro inteiro parava, né? A gente porque o piquete fala, não, o piquete é inerente a qualquer organização. Tem jeito, a gente organizava os piquetes mesmo, para onde que vai tal fulano, tal. E daí a gente começou a participar do sindicato, né? Daí em 94 me convidaram para estar participando da chapa do sindicato para assumir em 95. Em 94? 94. Nossa. Daí em 95 foi meu primeiro mandato no sindicato dos bancários, né? Então a minha participação começou por aí. Mas assim, por que me levou a participar? Né? As condições de trabalho mesmo. Sim. A gente tinha grandes problemas assim, de extrapolação de jornada, enfim, aquilo que é inerente à categoria, né? Não tinha, naquela época não existia PLR, não existia, o ticket era só refeição, você não tinha o alimentação. O convênio médico também, os bancários também não tinham, majoritariamente não tinha, acho que dos bancos públicos acho que tinha, mas dos bancos privados era difícil. Depois, com o tempo, a gente foi conquistando tudo isso, né? Conquistamos o Vale Alimentação, a PLR, né? Depois, quando o Fernando Henrique instituiu isso daí, a gente conseguiu lá, mas era muito baixo, né? Hoje a gente tem uma PLR melhor, né? Não que seja o ideal, mas é o melhor, bem melhor. Né? Merecida. Hoje nós temos uma PLR que dá 2,2 salários. Então, assim, dependendo do salário que a pessoa tem, né? Então, assim, e adicionais, tem uma série de coisas. E nessa época não existia nada disso, né? O convênio médico mesmo, para você tem que pagar muitas, convênio odontológico, essas coisas todas. Então era muito complicado, né? Então todos esses fatores me fez a participar do sindicato e depois ser convidado para participar da chapa do sindicato, onde a gente foi eleito pela primeira vez em 95. Em 95, então você passou a ser diretor do sindicato dos bancários. É 95. Bastante tempo já, hein? Bastante tempo. Que legal, hein? Deixa eu falar com o Mas companheiro. eu penso assim, né? Quando você participa do sindicato, você tem que estar muito ciente
né? Que é uma dedicação muito extenuante. Às vezes a gente pensa que é uma coisa fácil, mas é uma coisa que você tem que ter muito comprometimento. Comprometimento e gostar também. Trabalho, né? Trabalhar, né? Sim. Não só ocupar um cargo, né? Sim. Trabalhar, fazer parte das decisões. Né? Sim, porque você tem uma responsabilidade muito grande em cima de uma categoria. Né? E dependendo das decisões que você vai tomar, isso vai afetar o conjunto todo, né? Não é só isso também, né? Quando você entra para o sindicato, a sociedade, muitas vezes, ela tem uma discriminação em cima do sindicalista. Né? Mas isso né? É histórico, né? Então, assim, é uma coisa que você vai ter que conviver para sempre. Então, assim, até vamos dizer assim, não é bem isso, mas assim, é uma opção que você faz na sua vida, porque você não vai mais ter ascensão dentro da sua empresa, né? É muito difícil ter uma ascensão. Então, você entrou no sindicato, você pode ter certeza que você vai ser o adversário do seu patrão. O ganha e perde e ganha, né? Você vai ser o adversário, você vai lutar para melhorar as coisas e o patrão muitas vezes vai querer retirar as coisas suas. Então, assim... eu gostei do Douglas falar isso aí. Porque é uma realidade, né? É uma triste, realidade. mas é real. Mas é uma responsabilidade muito grande que você tem com a sua categoria, com a classe trabalhadora, né? E também com a sua vida, porque você tem que saber onde que você está, né? Tá. Então, uma coisa que... E assim, o sindicato, ele não é também, na nossa visão, né? Nosso sindicato é afiliado à Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT. Mas na nossa visão, assim, é lutar por melhores condições de trabalho da nossa categoria, melhores salários, né? Mas também a nossa categoria ela não é isolada do mundo, ela está dentro de uma sociedade. Sim. Então a nossa luta também é pela melhoria da sociedade, naquilo que a gente puder melhorar, né, Arruda? E o Arruda muitas vezes está junto com a gente, por isso que a gente faz um debate também sobre a sociedade, né? Onde a gente pode melhorar, né? Participando de conselhos, intervindo em causas que sejam de melhoria para toda a sociedade, porque a gente vive na sociedade. Não adianta a gente só melhorar os bancários. A gente tem que lutar para melhorar a sociedade como um todo, porque nós vivemos dentro dela. É o papel do sindicato, tanto que os benefícios são estendidos aos dependentes, né? Isso que eu acho que é um grande exemplo, né? Não fica só restrito ao associado, né? Então isso é ampliar muito, né? Todo o benefício que o sindicato traz. Isso, e daí a gente faz uma crítica, né? Porque assim, o cara que não é sócio, ele acaba recebendo os mesmos direitos que nós lutamos, né? A gente luta para todo mundo. Né? Só que a gente fica chateado um pouco quando o cara não é sócio, porque não se faz luta sem recurso financeiro. Então, é importante que as pessoas fiquem sócias do sindicato para ajudar na luta, na organização, né? Porque o sindicato, quer goste ou não goste, no final das contas, é ele que vai negociar sua convenção coletiva, seu acordo coletivo. Então, é importante que o cara que não é sócio, o trabalhador e a trabalhadora que não sejam sócios, se filiem a um sindicato para fortalecer. Se ela discorda de algum ponto de vista, vai na Assembleia e faz o debate. Pelo menos, né? Procura saber o que está acontecendo, né? Isso é importante. Caíta, olha o tamanho da importância de trazer o sindicalista aqui no nosso Pode Sim. Por quê? Porque começamos agora nosso bate-papo e já saiu duas coisas de grande importância que o Douglas realmente colocou no ar para os nossos ouvintes. Esse vai entrar para a história, né? Vai ser replicado, esse corte vai circular, porque é uma mensagem extremamente importante essa. Falar tamanho de importância, realmente vamos falar com o nosso companheiro Zé Arruda. É uma pessoa que realmente, eu como presidente do Sindicato dos Comerciários de Jundiaí, muitas vezes eu não tenho muito tempo para estar em todas as reuniões. Tem vezes que tem uma reunião aqui, outra aqui, eu tenho que estar em um lugar. E o Zé Arruda é o nosso representante legal. Para representar a gente nas reuniões aí sindicalistas. E ele vem fazendo um trabalho bem feito com a gente. E as reuniões, está tendo alguma dificuldade para você nas reuniões, ou está tudo bem nas reuniões sindicalistas lá, que a gente faz um encontro aí de mês, 3 meses, 2 meses, e aí? Quer falar algum pouco dos encontros que você faz sindical e
Essas reuniões era mais frequente antigamente, né? Antes dessa pandemia que acabou com muita coisa, né? Mas mesmo assim, a gente de vez em quando tem uns encontros, né, Douglas? Aqui, a importância para nós não é só a nossa categoria, é o trabalhador no todo, né? Todas as categorias. Se está bem, todo mundo está bem, né? E a nossa categoria, inclusive, não é porque a gente é comerciário que a gente vai estar puxando a sardinha. Mas o comerciário, o bancário, são duas categorias muito sofridas, que trabalham com o público. É um trabalhador que precisa da gente estar do lado dele, tá ajudando, tá dando força, porque é complicado. Tem que estar sempre bem, né? Tem que estar sempre bem. E não é sempre que a pessoa amanhece bem. E tem que atender, chega lá, às vezes você chega com a disposição de fazer aquele trabalho. Hoje eu vou conquistar, eu vou vender, eu vou, né? Aí chega aquele cliente que acaba com o seu dia, você tem que dar a volta e tentar, né? O Zé, assim como o Douglas, ele participa muito das reuniões lá na Câmara Municipal, né, Zé? Também. Inclusive, você está acompanhando essa questão da revitalização do centro, tem ido às reuniões, tem acompanhado tudo. Como está essa questão? Sim, eu tenho, assim que eu posso, eu vou. Inclusive, ontem estive lá, né? A nossa categoria estava lá, inclusive o presidente também estava lá acompanhando, porque o centro ele tem que melhorar, é um centro que está parado, está meio morto, então a gente tem que acompanhar. E acompanhar também para não prejudicar o nosso trabalhador também, porque às vezes ele só pensa no empresário, no comerciante e não pensa no comerciário. Então tem que pensar dos dois lados. Ontem a gente ouviu muitas conversas lá, às vezes a gente discorda e... né, dá aquele bafafá, mas estamos acompanhando, porque na hora que precisar de ajudar o trabalhador, a gente está lá preparado para ajudar o trabalhador. Essa questão dos bancários também, porque é muito complicado quando tem uma agência no centro e de repente não tem segurança, tem pessoas em situação de rua nas portas, isso coloca em risco, né, tanto a saúde dos clientes quanto dos bancários, né? Eu acho que a Arruda ele colocou um ponto importante, que é a questão da pandemia. Por conta da pandemia, a tecnologia ela acelerou nos últimos 5 anos de forma exponencial, né? Então, assim, a gente vê não só o comércio fechando muitas por conta do meio digital, mas a gente vê os bancos também fechando agências, né? Recentemente fecharam várias agências ali, fechou uma na Hortolândia, fechou da Ponte São João, por conta dessa questão da inovação tecnológica que teve durante a pandemia. Mas eu acho que o centro ele precisa ser olhado de uma outra forma também. Gerar outras alternativas para a gente estar revitalizando. Já que tem vários imóveis para alugar, quais são as alternativas que o poder público tem para revitalizar, né? A cultura, o lazer, eu não sei. Eu não sou administrador de município. Mas alguma coisa tem que ser feita. Mas alguma coisa tem que ser feita, né? Mas é importante também para a gente refletir o quais foram os prejuízos que a pandemia causou, né? Principalmente no setor de serviços, que é o nosso setor, né? Comércio, bancos, né? Fechamento de agências, fechamento de lojas, né? Só que os patrões, eles continuam ganhando dinheiro, mesmo assim. Né? Então, quer dizer, as vendas não pararam pela internet, assim como as pessoas não pararam de usar os bancos. E eles ainda continuam ganhando dinheiro. O que mudou é o seguinte, que quando fecham um local de trabalho, ele demite. Né? Então, é essa a grande discussão hoje que a gente vem fazendo, principalmente no meio bancário, porque logicamente nós somos bancários, mas a gente pensa isso também para outras categorias, que é a questão da inovação tecnológica, da inteligência artificial que está aí, né? Então, quer dizer, hoje você liga num Bradesco, por exemplo, é um robô, Bia, é a Bia que te atende, né? Enquanto que antes era uma telefonista, ia passar para algum setor, agora tudo isso é feito por inteligência artificial. E é justamente por isso que a gente discute aí a questão do emprego com a redução de jornada sem redução de salários, que é uma discussão que vem sendo feita na Europa, né? De algumas empresas, inclusive, já fizeram isso de reduzir a carga semanal de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras, e em muitos casos isso tem se mostrado de forma positiva, porque aumentou
a produtividade desses trabalhadores, que tem mais tempo de descanso, mais descansado, né? tem mais tempo de se dedicar à família, para se qualificar também, estudar. Até uma questão religiosa, né? Que muitas vezes o cara trabalha de sábado e domingo, você não pode nem ir na igreja. Então tem essas questões que a gente vem abordando no mundo sindical, porque daqui a pouco, desculpa, se não tiver algum debate em cima disso, as máquinas elas vão tomar o lugar dos empregos nossos. Porque máquina não dorme, máquina não come, né? Não descansa, não reza, né? Complementar aqui alguma coisa que o Arruda falou. Hoje nós temos 56 sindicatos em Jundiaí, e essas reuniões que tem, é muito boa essas reuniões. Eu espero até que realmente comece a novamente ter essas reuniões sempre, porque se encontrar e bater um papo saudável, isso aí é de grande importância para todas as pessoas e para a população também, a população de Jundiaí. Porque muitas vezes nós tivemos ontem também, falando da Câmara, a gente teve ontem na Câmara, e a gente vê pouco os políticos e as pessoas falar dos trabalhadores, falar dos comerciários, só fala no comércio, nos patrões, como parece que se tiver só patrão e não existir trabalhador, parece que vai para frente. Né? Eles têm que entender que tem que ter patrão e tem que ter trabalhador. Por enquanto não tiver tudo feito como diz que vem logo tomar de contas as redes sociais e os robôs e tudo, mas por enquanto ainda não. Por enquanto tem trabalhadores ainda. E a gente vê um negócio acontecer, a gente fica muito chateado quando não fala nos trabalhadores, nos comerciários, porque quando fala em sindicato, o sindicato todo foi quem fez as regras e as normas de ter benefício para os trabalhadores. Por isso que talvez o patrão se recoma um pouquinho de ficar chateado com trabalhadores e com sindicalistas. Mas o sindicato é importante existir e nunca vai parar, nunca vai deixar de existir, porque quem arruma benefício para os trabalhadores, não importa a categoria. A gente falou da categoria dos comerciários, dos bancários, dos metalúrgicos, dos alimentos, todos. Se não tiver um sindicato por trás e forte para combater essa doença entre os empresários aí, porque eles não querem dar benefício nenhum para os trabalhadores, aí fica ruim. E não vai acabar sindicato, nunca vai acabar sindicato para combater essa doença aí. E os empresários, parece que o trabalhador não existe para eles. E aí a gente realmente sempre está batendo, eu sempre vou bater, e eu sou do lado do trabalhador, 100% estou com eles, para a gente refazer algumas melhorias. Essa reforma que está acontecendo aí, que vai ser feito no centro de Jundiaí e todo Jundiaí, isso é de grande importância, não é só para o empresário, é para o empresário, é para a população da cidade, é para os trabalhadores, porque realmente é para todos. Parece que eles acham que é só para eles, não é só para eles, é para a população em geral de Jundiaí. Isso até é para os políticos, empresários e trabalhadores também. Isso é de grande importância, viu, Zé? E é bom você continuar participando dessas reuniões lá, que isso aí é bom para a gente também. E é o trabalhador que consome, né? O maior consumidor é o trabalhador. E o empresário não pensa nisso. Eu falo sempre, quem gasta é as pessoas mais simples. É o povo que gasta. Eu não vejo o rico gostar de gastar dinheiro, não, filho, porque ele já é rico, o nome já é rico. Quando é rico, é rico. O rico não gasta dinheiro. Rico faz economia, não gasta, não compra. Quem compra é as pessoas mais simples. É o trabalhador mesmo que gasta. Então ele devia valorizar também o trabalhador. Isso é de grande importância, existir trabalhador no tempo. Falando nisso, Douglas, você falou uma coisa importante. Você disse que quando você estava no banco, vinha o pessoal do sindicato, convidava para a assembleia, né? Tinha um trabalho de base realmente interessante, né? Não ia lá só falar que, olha, vamos lá na manicure, vamos lá no cabelo. Não, existia um trabalho de base dizendo que vamos à assembleia que vai discutir o quê? O seu salário, né? O seu reajuste. Muitos trabalhadores hoje não sabem que o reajuste salarial é conquistado por meio dos sindicatos, né? Laboral e patronal. É um acordo. Então, muitos acham que foi o patrão que deu o aumento, porque ele é bonzinho, porque ele é legal comigo. Não, se você for negociar um aumento salarial diretamente com seu patrão, você vai tomar um não na cara, redondo, e vai sair porta abaixo, né? Então, ou seja, hoje, como que o Sindicato dos Bancários faz esse trabalho de base? Porque tem toda a complicação de ter agências digitais, né? É aquela questão toda. E como é que é para estar dentro de uma agência bancária, fazendo um trabalho de base, chamando os bancários para as assembleias?
Olha, a gente aí, tem... No caso, eu acho que é as principais lutas da categoria dele. Né? A gente tem boletim que ele é mensal. É impresso. Impresso, mas assim, a gente sabe que a velocidade hoje das informações ela é mais rápida que o papel. Com certeza. Então, assim, a gente tem também uma rede WhatsApp, a gente tem as redes sociais também, onde a gente informa, mas a gente não pode deixar de ter o contato com o trabalhador. Porque o olho no olho, acho que não substitui, nada substitui. Diga assim, substitui o papel, o WhatsApp, a rede social. O olho no olho é o que faz o contato. Porque assim, uma coisa eu acho que é você conversar via WhatsApp. Uma coisa é você passar a emoção do que você está conversando, né? É diferente. Então, assim, esse contato é importante para a gente. Então, assim, quase que semanalmente a gente está na base, conversando com os trabalhadores, né? Captando também quais são os problemas que a categoria está enfrentando, que aquela determinada agência está enfrentando, problema de condições de trabalho, assédio moral, né? Então, tudo isso a gente capta e levando informações também. Porque lá são praticamente 5 grandes bancos, né? Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa. E ali a gente meio que segmenta também os debates ali. A gente tem diretores de todos esses bancos, né? E que viram um pouco especialistas em cada banco, né? Cada um tem sua dor, né? Não necessariamente, mas a gente acaba conhecendo mais o banco da gente mesmo, né? Então, mas esse trabalho de base é fundamental, o contato para ter com os trabalhadores, de olho no olho, conversa semanal com os trabalhadores. E hoje o sindicato defende algumas bandeiras. Eu vi que tem algumas questões relativas ao Banco do Brasil, né? Eu andei vendo alguma coisa assim, defendendo a dignidade, a saúde e a segurança do trabalhador. Tem alguma bandeira assim que você gostaria de destacar do sindicato? Olha, ou alguma conquista que você nunca esqueceu. Essa eu conquistei na raça, essa com muita coragem. E essa aqui nunca vou esquecer na minha vida. Uma conquista a menina dos olhos. Exatamente. Então, olha, eu acho que tiveram várias conquistas importantes, né? Mas acho que uma que eu não me esqueço, porque eu não, apesar de eu ter lutado, eu não recebi num determinado período, porque eu era do Banco Econômico. E o Banco Econômico, todo mundo sabe que ele faliu, né? E nesse período que ele estava mal das pernas aí, a gente fez bastante greve para melhorar a PLR. Só que para você ter participação nos lucros, o banco tem que dar lucro. O mínimo, né? E o Econômico, ele estava mal das pernas, ele não dava lucro. Participar do quê, né? E depois ele foi vendido por Excel, depois foi vendido por BBV, esses bancos também não davam lucro. Então, quer dizer, acho que foram 2, 3 anos aí que eu participei de greves para melhorar as condições, mas eu mesmo não recebi, porque o banco que eu era funcionário não teve lucro, né? Estou entendendo, ele conseguiu, mas não para os outros. Tá Isso é um sindicalista raiz, né? Não, porque assim, a gente luta para todos. Agora, se você não está enquadrado também naquilo que foi acordado, não tem como o banco cumprir, né? Mas teve grandes outras conquistas, questão da ampliação da licença paternidade, da maternidade também, né? A gente tem hoje também quando a pessoa é demitida, tem várias multas, dependendo do tempo que ele tem de casa. Ele não só recebe o aviso prévio, mas ele recebe indenizações também, dependendo da tempo de serviço que ele tem na agência. Então foram avanços. Hoje a gente tem o adicional da PLR, que além da PLR a gente tem mais um adicional. Então foram grandes, são mais de nossa categoria, a nossa convenção coletiva, ela tem mais de 140 cláusulas. Nossa. Né? E também abordando questão de assédio moral, né? Até violência doméstica contra bancárias. Então tem várias cláusulas que, se as pessoas tiverem oportunidade, é só entrar no nosso site, tem a nossa convenção coletiva lá. E que muitas outras categorias também espiam nossa convenção. Eu acho que se espelhar um pouco. Eu acho que né? Assim como a gente também olha a convenção de outras categorias, né? Aquilo que for de melhor para os outros é bom para a gente também, né? Então é importante.
que os trabalhadores olhem a convenção coletiva, o acordo coletivo que eles têm, para eles saberem dos direitos, né? Porque, assim, também uma coisa que a gente lamenta é a reforma trabalhista de 2016, Nossa, nem fala. E isso fragilizou muito a questão da legislação, principalmente a CLT. Porque antes de 2016, antes de aprovar a reforma trabalhista, a lei é que prevalecia. Hoje não. Hoje o acordo ele vale mais do que a lei, né? Se você acordar, fizer um acordo aqui melhor do que a lei, ele vale. Então, vale mais. Agora, se você fizer pior, também ela vale. Esse né? é o ponto esse ruim, que é o né? pior. Tem que ter muito cuidado na hora dos acordos, hein? Por isso que o acordo coletivo ele passou a ter um valor maior, né? Não por vontade nossa, mas a convenção coletiva ele pode tanto melhorar a vida do trabalhador, como também ele pode arrasar, né? pode arrasar se fizer um acordo abaixo da legislação. Então, isso é preocupante, né? Então, assim, por isso que, mais uma vez, eu reforço. O trabalhador ele tem que participar da vida do sindicato, ele precisa participar das assembleias, ele precisa ouvir os dirigentes sindicais. De força, porque, né? assim, quer goste ou não, esse é o farol que vai levar ele a mais conquistas. E, se tiver alguma coisa, né, debata com o diretor. Fala assim, mas você não acha que seria melhor assim? Ou participe das assembleias. Porque se não tiver essa participação dele, fica mais difícil de chegar onde ele quer. Né? Nossa, tem que estar junto com o sindicato, né? Tem que fortalecer. Largar essas besteiras que falam, né? Porque o pessoal tem um estigma, né, sobre sindicato que tem que acabar isso, né? Não é mais como, né, sindicato, aquela coisa que o pessoal olha e fala, não, sindicato. E o trabalhador, muitas vezes, ele entra na empresa, ele fala assim, mas eu tenho direito aqui. Eu tenho direito... O banco fala para ela, você tem direito aos tickets, você tem direito a isso, aquilo, convênio médico e tudo mais. Só que ele se esquece que tudo isso foi fruto de conquista do sindicato. Né? Então, quer dizer, não é o banco ou a empresa que está dando. Né? Se não tivesse sindicato, fatalmente a empresa ia tirar isso Não dele. teria, né? Não teria, ou teria muito reduzido, não seria esse valor todo. Né? Sim. Né? Só de tickets hoje, alimentação e refeição, a categoria bancária recebe quase R$ 2.200, né? Se somar um com o outro. Né? Olha aí. Mas isso é fruto de conquista durante os luta, anos, né? de acúmulo de conquistas, né? E que certamente os banqueiros, que são os nossos patrões, eles não mejariam um valor tão alto assim se não fosse a nossa resistência, a nossa luta. Nossa, aliás, deve ser difícil lidar com o banqueiro, eu ia até fazer né, essa pergunta para o Douglas, mas ele já falou dos benefícios. Mas além desse benefício do ticket de R$40, os bancários... Você lembra mais ou menos qual tipo de benefício que ele tem lá? O sindicato tem bastante coisa assim, os em bancários, termos de lazer, né? De saúde. Não, do lazer eu queria que ele falasse primeiro dos bancários, depois ele fala do sindicato dele, o que ele tem para o associado dele. Foi duas agora em seguida. Faz o merchan. Então, lá a gente tem todo o aparato jurídico, quando o cara se associa, o trabalhador se associa, a trabalhadora se associa, tem o atendimento jurídico do nosso sindicato, né? Tanto civil como trabalhista também, né? A gente tem diversos convênios, inclusive em faculdades, a gente tem quase todas. O cara que quer fazer a pós-graduação, o cara quer fazer, ou está graduando, algumas faculdades também aceitam, né? Convênio de lazer, tem o cinema, né? Que os 2 cinemas aqui de Jundiaí a gente tem, em alguns outros lugares fora também. Agora eu não vou me lembrar de todos os benefícios, os convênios mas que tem a gente bastante, tem. né, Douglas? A gente tem bastante benefício para os associados, né? Mas o importante não é só esse benefício. O importante é quando a pessoa se associa ao nosso sindicato, ele está ajudando na luta. Isso para nós é o primordial. Como eu disse, não adianta esconder aqui, se não tiver recursos financeiros, ninguém faz nada. É difícil você fazer as coisas sem dinheiro. Né? Você tem que rodar um boletim, você tem que se deslocar, às vezes tem que ir numa negociação, às vezes tem que fazer isso. E isso vai recurso. Né? Então, assim, isso é a luta. Né? Eventualmente você vai fazer uma greve, você tem que mobilizar, você tem gastos, você tem... Então, o importante é isso, né? Assim, o associado ele entrar sabendo que ele tem esses benefícios, mas principalmente
ele vai estar ajudando na luta, tanto a conquistar novos direitos, novas conquistas na convenção coletiva, como manter os direitos. Porque hoje também a gente tem uma luta, né, Milton? É manter o que a gente já conquistou. Às vezes é o mais difícil, né, Douglas? Às vezes é o mais difícil, né? Então isso é importante, porque, assim, às vezes fala assim, mas eu vou pagar o sindicato para quê? Então, assim, discurso, né? Mas não é só a questão dos convênios, não é só para o cara pegar e pagar menos da metade para ir no cinema, não é isso. Ele tem que ter a consciência que ele está contribuindo, porque a gente está lutando pela manutenção dos direitos dele e para que a gente alcance mais outras conquistas também. Além de toda a coisa que é inerente também à sociedade, né? A gente também luta por melhores condições de vida aí, como a gente falou no começo do programa, né? Questão de educação, saúde, onde a gente acha que é importante a gente estar intervindo na sociedade, a gente intervém. Agora, você falou uma questão importante, né, chefe? Porque manter os direitos é tão importante quanto manter os empregos, Sim, né? Porque agora vem o advento aí das tecnologias, da inteligência artificial. Manter os empregos, os cargos nos bancos é quase que um desafio, né? Tremendo para o sindicato, né? Sim. Então... O Arruda, eu gostaria, Arruda, antes que eu vou falar com o Douglas, para os nossos ouvintes, talvez nem falando, o Douglas é presidente do Sindicato dos Bancários e é bancário, então, e o Arruda é do comerciário. O Arruda, ele falou bastante benefício aqui, e o Sindicato dos Comerciários tem benefício? Fala dos benefícios aí que ele tem para os comerciários aí. Se tem muito, tem pouco, o que o Sindicato dos Comerciários faz? Eu sei que tem um presidente que não cansa, porque está toda vez futricando para ver o que pode colocar demais no sindicato. Verdade. Tem isso, mas eu quero mais isso, porque estão precisando disso. Aqui nos sindicatos comerciários, o associado ele tem muitos benefícios. Né? Muitos, né? E muitos. Inclusive, vamos começar já pela luta que o sindicato tem pelo trabalhador. Primeiro é manter os direitos dele, é manter a convenção, não perder nada e sempre estar adquirindo aquela convenção, conseguir um aumento real, né? Que isso o comerciário precisa entender isso, que ele tem um departamento jurídico aqui para defender ele. E né? forte. E forte, tem uma diretoria para defender ele. E depois também tem mais outros benefícios, que é a conquista do sindicato, graças ao associado do sindicato, né? E que até hoje nós temos uma coluna de férias, né? Na Praia Grande. Temos aqui em Avaré também um hotel 4 estrelas. Um hotel 4 estrelas, né? Um parque aquático maravilhoso lá para ele. Aqui tem um departamento odontológico, temos um departamento aqui que tem manicure, tem cabeleireiro, tem psicólogo, tem bastante benefício para o trabalhador. Massagista, maquiador. E faculdade também, né? Convênio com todas as faculdades, praticamente todas as faculdades, tem um desconto, farmácia, com cinema, né? Kit escolar, kit maternidade. Maternidade é muito benefício. É muita coisa. Sabe homologação no sindicato. Porque eu entendo que realmente, se a gente tem esse dinheiro que vem do trabalhador, nós temos que investir no trabalhador. Exatamente. Esse é o meu pensamento. Então, veio do trabalhador, nós investimos no trabalhador. No entanto, que foi construído um prédio novo aqui para eles. É deles, é do trabalhador, dos comerciários. Por isso que o meu pensamento é isso, é investir nos trabalhadores. É a mesma coisa que os bancários fazem, metalúrgico faz, alimentação faz, do plástico faz, de todos que tiver, eles fazem, com certeza. Então, é investir no trabalhador. E muitos sindicatos aqui, tem bastante sindicato, investe realmente. Agora, se tem alguns que deixam a desejar, aí uns pagam pelos outros. E aqui nós não vamos pagar pelos outros e nem vamos investir errado. Tem que investir com o trabalhador. E para ter um sindicato forte, nós temos que ter federação forte, nós temos que ter centrais fortes também por trás, que nós temos. Temos a federação aí que é administrada pelo presidente Luiz Carlos Bota, que realmente está com a gente e sempre está investindo também nos sindicatos, fazendo curso, como a gente está fazendo curso diretamente para os trabalhadores aqui. Exatamente. Aliás, falando em benefício, desculpa te cortar, eu estava pensando aqui nessa discussão unitária que você falou, Milton, dos sindicatos aqui de Jundiaí, que são mais de 50, e o Douglas participa, obviamente, dessas discussões junto com a CUT, né? Porque o Douglas é coordenador aí da CUT SP em Jundiaí. Então, as centrais elas têm muito essa característica de levantar a bandeira pelo bem-estar do trabalhador. Não é isso, Douglas? Como que é essa questão? No sindicato tem psicólogo, agora que ano que vem vai ter a NR1 aí batendo na porta dos empresários. Então, muitas vezes o sindicato faz o papel da empresa,
no acolhimento do trabalhador para manter ele com a saúde mental em dia. E bancário, eu acho que é uma categoria que tem que cuidar da saúde mental, né, Douglas? Falar nisso, antes que o Douglas fale, realmente, eu ia até comentar agora, acho que a gente sabe que os bancários sofrem muito assédio moral, muita pressão. E eu acho que também, que eu não sei quem vai falar é você, e me parece que tem fechamento de cota de consórcio, de venda, de tudo lá tem cota para eles fechar. A gente sabe que tem muitos problemas nesse meio, como tem no nosso também. E como é que agora com essa tecnologia tão avançada que se a gente não correr atrás, a gente fica para trás, como tem sendo feito isso? O que está acontecendo de melhoria para esse pessoal, para esses trabalhadores lá na sua categoria? Então, a nossa categoria ela vive em constante pressão por conta das metas que os bancos eles impõem. Então, se você vende X, no mês que vem ele vai ter que vender XY. Ou pode ser o próprio X, mas você já vendeu para a pessoa, como que você vai, né? Então, assim, essa questão da meta, ela desgasta muito, e ainda mais com a redução de trabalhadores. Porque se reduz o trabalho, sobra mais, sobrecarrega quem fica, né? Então, se tem muitos problemas de transtornos mentais, no INSS, se não me engano, é a que mais tem afastamento por transtornos mentais, né? E isso a gente vem tentando minimizar, né? Seja pela questão dos acordos, seja pela questão da gente pressionar também pela redução de metas, porque nós não somos contrários às metas em si. Meta a gente tem na nossa vida. A gente tem a meta de comprar um carro, comprar uma casa, de comprar uma roupa, sei lá. A gente tem uma meta na vida. O problema são as metas abusivas. Que às vezes os bancos eles impõem algumas metas que são impossíveis de se cumprir. E daí a pessoa acaba, né, começa a ter transtorno. Então não é comum que algumas pessoas tomem remédios tarja preta, fazem tratamentos, né, psicológicos, né? A maioria dos nossos, a maioria não, todos os bancos têm convênio médico. Então ali o pessoal ele já tem o seu próprio médico ali, muitas vezes eles agendam com os próprios médicos, mas também temos alguns convênios pelo sindicato. Mas é pouca essa demanda, a maioria se consulta mesmo pelos médicos particulares que ele tem lá de confiança no convênio, né? Mas é um pouco disso. E a inteligência artificial é uma outra questão, porque assim, porque como eu já estava dizendo, né? Ele acaba fazendo o trabalho das pessoas, né? Então, por isso que a gente discute essa questão de redução de jornada sem reduzir os salários. Então, hoje a nossa escala já é 5x2, que agora a gente vem lutando pela redução para da 6x1, né? Mas a nossa já é 5x2, né? Nós que somos bancários. Então, na última campanha salarial, a gente falou para reduzir para 4x3. Legal. Né? Agora, assim, é uma utopia? Pode ser, mas se a gente não fizer esse debate, logo as máquinas elas vão tomando conta dos nossos empregos, né? E não vai ter emprego para todo mundo. Então, hoje a gente discute realmente qual o impacto da tecnologia e da inteligência artificial no mundo do trabalho e como a gente ter o controle a respeito dessas tecnologias, né? Porque, por exemplo, assim, o Itaú semana passada, ele demitiu 1.000 pessoas numa cacetada só. Eita. E há informações que parece que isso foi direcionado pela inteligência artificial. Então, eles traçaram um padrão e demitiram 1.000 ali. Eles são muito fortes em inteligência artificial, né? Sim, o Itaú é um dos bancos mais evoluídos no mundo na questão tecnológica, evoluídos assim no sentido de automatizar mesmo. Então, o Itaú ele deve ter mirado ali um padrão, só que na hora de demitir ele pegou tudo que estava na frente. Mulher grávida, pessoa com problema de saúde, né? E isso o pessoal de São Paulo, principalmente, que é o que teve impacto, dos bancários de São Paulo, está tentando negociar, porque nem uma advertência eles não tiveram. Falaram que eles descumpriam ali um ponto de eletrônico, de aderência e tal. Mas primeiro tinha que ter uma
uma advertência. Né? Não, uma advertência. Falar assim, olha, você não pode fazer isso. E não teve essa advertência prévia. Então, simplesmente eles pegaram os 1.000 e demitiram aqueles 1.000, né? Então, assim, hoje o trabalhador ele tem noção de como esses mecanismos, essa tecnologia e a inteligência artificial, ela está interferindo dentro do trabalho dele, dentro da produtividade dele, dentro da cadeia produtiva, e a gente tem que ter o controle disso, a gente precisa saber como que funciona isso, né? Ou a gente tem o controle social ali, ou então vai ficar tudo à mercê dos patrões, que eles vão utilizar isso para cada vez mais aumentar a nossa produtividade, né? Eles ganharem mais dinheiro, né? Às custas da nossa força de trabalho. Então, a gente tem que ter essa noção, que é uma discussão também que está sendo feita na Europa. Alguns sindicatos também têm se apropriado desse debate e também inserido dentro das convenções coletivas dele normativos para explicar para os trabalhadores de como é o funcionamento dessas tecnologias, para que eles tenham conhecimento e possam interferir nas negociações. Falar, não, isso aqui, a gente quer saber como que é isso daqui, e, né, a gente não quer isso, não quer aquilo. Então, um pouco disso. Ter o poder, pelo menos, de participar das coisas, justamente, né? De falar como que eu posso ajudar, talvez, né? Nessa transição. Isso. Né? Porque não dá para impor, assim, é uma transição imposta, né? Chegar e falar da noite pro dia, você não precisa mais porque tem uma maquininha ali. Justamente. Né? Douglas, vamos pensar junto aqui. A gente sabe que a tecnologia disparou da noite pro dia, as máquinas estão vindo aí, mas a pergunta é, se chega essas máquinas na velocidade tão grande que está vindo, vai ficar muita gente desempregada, como agora o Itaú botou 1.000 pessoas para fora. O Brasil ou o mundo não vai ficar mais pobre? O Brasil ou o mundo não vai deixar a desejar de muita gente ficar sem o seu recurso e dinheiro? Os empresários, como vê isso? Não acha que realmente precisa de gente para comprar? Ou os robôs também vai comprar? Então, eu acho que isso daí... Acho que essa pergunta do Milton, acho que ela é até uma pergunta meio que marxista. Porque, assim, é justamente isso. Se as máquinas, elas... não adianta só as máquinas produzirem, tem que ter gente para consumir. Né? Só que as pessoas também têm que ter dinheiro para consumir, porque não adianta também ter pessoas e não ter uma renda suficiente para você consumir aquilo que se produz, né? E com as máquinas, elas vêm desempregando. Se tem mais desempregados, é menos gente consumindo, né? Então, acho que esse é um grande ponto de interrogação, e é justamente por isso que a gente fala da redução da jornada sem redução de salários, para que se mantenha o nível de emprego, se mantenha o nível de renda, para que as pessoas continuem a consumir. Inclusive... É uma questão meio que filosófica, mas inclusive para a sustentação das empresas e do próprio capitalismo, porque o que vai adiantar? É uma cadeia, né? O que vai adiantar as empresas produzirem se não tem gente que consome? As empresas também vão falir, as empresas vão deixar de vender. Esse é o meu pensamento. Não é? Então, assim, é uma discussão filosófica, mas é justamente isso, para onde vai o mundo, né? Porque... qual é o futuro do emprego no mundo? Não é só no Brasil, né? Hoje está tudo automatizado. Você compra na Shopee, é muito rápido, né? Tudo muito rápido. Então é uma discussão, por isso que a gente vem batendo nessa questão da tecnologia, porque é justamente essa sua dúvida e essa sua angústia que nós temos também, né? Principalmente nós que somos do setor de serviços, né? Que emprega muita gente, bancos e comércio. Essa é uma questão do 6x1, da redução da escala 6x1, né, chefe? Por exemplo, um 5x2 numa categoria bancária, acho que não faz sentido, né? Mas não precisa mais, né? Segunda a sexta. Deixa a sexta-feira pro cara ir no clube, né? De repente fazer um curso a mais, consumir, ir no shopping, né? Num dia a mais na semana ali. Isso gera renda. O comerciário, o fim da escala 6x1, dá tempo dele pelo menos né, planejar algum final de semana com a família? A minha imaginação, porque realmente se eu coloco a pessoa para trabalhar 6 dias numa semana, só folga um dia, esse cara não vai trabalhar
Não vai consumir, feliz, né? Não vai trabalhar satisfeito, vai trabalhar emburrado, vai dar prejuízo para o patrão, vai furar as coisas lá, que se for arroz, vai furar o açúcar, furar o café. Então, se ele trabalhar e folgar 2 ou 3 dias, para mim ele trabalha mais feliz, vai render mais para o patrão, mas o patrão não quer enxergar, cara, não quer enxergar, me parece que não quer enxergar. Eles enxergam, mas não quer enxergar. E o funcionário trabalhando feliz, ele vai render mais para ele. Você sabe, tem uma história engraçada sobre isso. Eu vi um depoimento de uma comerciária com quem eu estava conversando dentro do trem, porque eu faço só assim, faço amizade dentro do trem, né? Você chegou aqui 1 hora para chegar aqui, eu vou conversando com as pessoas. E ela me disse que ela é comerciária de uma loja aqui de Jundiaí. Ela falou assim, eu não faço mercado, eu não vou ao mercado no sábado, porque sábado eu trabalho. Então eu acabo comprando online. Eu faço mercado pela internet. Olha onde você chega, né? Então, quer dizer, ela acaba tirando, querendo ou não, o emprego do comerciário que está lá no mercado. É isso que nós acabamos de falar. Nossa, ou vai ficar mais isso. pobre o país, ou então tem que fazer alguma coisa para o país começar a crescer. Falar nisso, eu vou dar um exemplo. Eu tive, com a doutora Maria Angélica, outro dia, num país que o pessoal nem... na Argentina, fomos na farmácia, tinha só 2 funcionários. Fez o pedido assim, aí a Angélica, dá uma olhada. Rapaz, viu um negocinho, um braço, pegou o remédio lá, veio, trouxe o remédio aqui, o remédio caiu aqui, aí o remédio, porra, estava na nossa frente do balcão já, cara. Não tem nem prática. Como é que pode? Quer dizer, então as pessoas que trabalham lá dentro, para poder movimentar aquela mercadoria, não trabalham mais, o próprio caixa, a gente aqui não tinha nem caixa, a gente já acertava aqui. Então fica difícil. É isso o que pode ser feito, o que pode acontecer. Tem que ter calma, né, eu acho. Eu sei que realmente isso é importante, mas a gente vai ficando para trás e vai parando as pessoas, o ser humano, de trabalhar. É isso que eu quero saber, aonde que a gente vai chegar e o que pode ser feito pelo pessoal, por esse povo, para não ficar mendigando, não ficar sem dinheiro para comprar. Dinheiro, né? Isso é complicado, é difícil. Por isso que a gente vem falando dessa questão da modificação, da redução da escala 6x1, que chega nesse debate, né? Na questão de como o capitalismo vai sobreviver. Essa de como que as empresas vão sobreviver se não tiver consumidores, não tiver renda, né? Hoje, trabalhador por aplicativo, ou como que vai acontecer? Vai voltar a ter escambo? Essa uberização é um tema importante discutido pelas centrais, né? Justamente. A uberização que precariza, né, as relações de trabalho. Eu entendo, Caeta, que o país, o mundo não pode ir para trás, é para frente. Eu entendo, sim. A tecnologia está andando, e se a gente não andar, se aproximar dele, a gente fica para trás, eu entendo. Mas a gente só queria que todo mundo juntasse, fizesse um estudo para não deixar esse pessoal desempregado também sem dinheiro, para poder comprar alimentação, roupas, calçados. O risco que correm os comerciários também correm os bancários, né? Eles precisam viver com a família. Sim, não, mas eu vou além do setor de serviços, né? Você pega, por exemplo, tem uns estudos aí que dizem aí, ó, advogados, muitas profissões, profissionais liberais, com a inteligência artificial, isso vai dificultar muito para eles. Sim. Tem algumas categorias que elas correm o risco de ser extintas mesmo. Jornalista mesmo. Jornalistas. Joga no IA lá, o jornalista o IA escreve um texto, faz um livro. Como é que pode? Você faz pede um livro. Texto desse, quero falar aqui. Isso. Saber da vida do Douglas. Vai e joga tudo. Então, assim, não é restrito às nossas categorias. Eu acho que isso é um debate que ela tem que ser feito com a sociedade mesmo, porque ela extrapola o meio bancário, extrapola os comerciários, né? Porque assim, qual vai ser o futuro dos empregos, qual vai ser o futuro da humanidade? Classe trabalhadora, né? Da humanidade. Sim. Ou vai virar uma barbárie. Então, tem um pessoal que é empregado e a maioria tudo desempregado, ou tudo uberizado em precarização. Morrendo sem saúde. Então, tema para mais um podcast, né, chefe? Exatamente. Porque esse aqui já deu o nosso limite. Douglas, a gente queria ficar mais tempo, mas dava para ficar mais olhando um ali, realmente aqui. Estão já passando o tempo, que os papos tá tão bom que dá para gente ficar 2 horas aqui. Nem viu para passar também. Ele, não, acho que eu quero só agradecer a presença do Douglas e do Arruda aqui comigo, realmente, e dizer que realmente espero vocês outras vezes aqui para a gente debater outros assuntos também, que foi muito importante o nosso bate-papo, isso é importante, a categoria dos bancários, dos comerciários, ouvir
Porque muitas vezes ele sabe, mas muitas vezes está engavetado. Opa, o Douglas falou isso, é verdade. Então, isso é importante demais. Então, a gente quer que você venha outras vezes aqui com a gente. Agradeço muito realmente a sua presença ter vindo e foi um bate-papo saudável, com certeza. Você quer deixar algum recado, Douglas? Bancário, dirigente da CUT, do Sindicato dos Bancários? Algum recado aqui para os comerciários, para os nossos ouvintes? Primeiro, agradecer, né, o Arruda, a Caíta, o Milton também, pela participação aqui no podcast. Foi uma experiência diferente, né? Acho que é o primeiro podcast que eu participei. Estreando, que prazer. Mas foi legal de participar. Acho que a gente conseguiu colocar grande parte daquilo que a gente pensa, né? Mas, assim, deixar um recado de que para os trabalhadores que eles sempre acreditem na luta, né? Assim, muitas vezes a gente tem críticas, mas é um instrumento que a gente tem. Né? Assim, não é todo mundo que gosta de mim, mas a gente é o representante dos trabalhadores, não tem como. Né? Então procure os dirigentes, debatam, acho que a gente tem que refletir muita coisa, não na categoria bancária nem dos comerciários, mas a gente tem que discutir coisas como essa, qual é o futuro do emprego, né? Qual o impacto da inteligência artificial, né? A questão das escalas. Então, tudo isso a gente traz e, às vezes, as pessoas não entendem. Por isso que é importante as pessoas participarem dos sindicatos, participarem das assembleias dos sindicatos, conversarem com os dirigentes sindicais, porque é o farol que se tem, né? Às vezes, a maioria eu sei que gosta da gente, mas tem gente que às vezes tem críticas. Sim. É importante também que essas críticas elas também sejam debatidas com os dirigentes. Então, participe mais do sindicato. Esse é o recado que eu quero deixar, porque é importante que ele discuta o trabalho dele e o futuro dele, né? Não só laboral, mas também o futuro da sociedade, né? Que são coisas que eu acho que a gente conseguiu trazer aqui nesse programa. Legal, aproveita e deixa as suas redes sociais, a do sindicato e a da CUT também, como que a pessoa te acha, acompanha seu trabalho na CUT, como que está no Instagram? Então, tá Bancários Jundiaí, tudo, aliás, CUT Jundiaí. CUT Jundiaí. Tudo junto, e nos bancários é Bancários Jundiaí, tudo junto. Então, CUT Jundiaí, Bancários Jundiaí, você encontra o trabalho do Douglas e dos outros dirigentes. Isso. Em benefício da categoria. E o meu é Douglas Yamagata. Eu tenho bastante ali no Facebook e no TikTok. Né? Que legal. TikTok você coloca conteúdo no TikTok também? Coloco. Tá. Lá eu falo um pouco mais de política, né? Que a gente gosta também de discutir um pouco de política. Mas só procurar lá, que agora acho que é @, não lembro agora como que é o endereço. Douglas Yamagata com Y. Por isso que eu digo, vem mais uma vez, que nós temos vários assuntos depois. Vai trazer mais. Então vou convidar outra para você vir, a gente falar sobre política e outros assuntos. Isso, gente. Manda um recadinho para os comerciários, Arruda. Olha, primeiramente quero agradecer, Milton, pelo convite, Caíta. Também é o meu primeiro podcast, né? Douglas, um prazer receber você aqui, porque a gente, independente de central, sindical que a gente participa, de categoria, o importante para nós é o trabalho em conjunto dentro dos sindicatos, né? Entre o movimento sindical, um precisando do outro, um ajudando o outro. E aqui a gente são bem unidos. Alguns sindicatos aqui, sindicatos fortes ou que sejam um pouquinho mais fracos, mas são unidos um para ajudar o outro. Um precisou do outro, está sempre pronto para ajudar. Então isso é muito legal. E de um tempo para cá, deixamos de ver central por central e unindo, né, para trabalhar em defesa do trabalhador. E para o comerciário, dizer para o comerciário, venha para o sindicato, venha conhecer o sindicato. Você não gosta do sindicato? Mas venha conhecer, talvez você tenha uma ideia diferente para você ver o que o sindicato faz para você. O sindicato está aqui para trabalhar. A gente conversa com algum patrão, a gente vê que ele, infelizmente, a maioria não pensa no trabalhador. Se não tiver um sindicato para defender eles, fica muito difícil, né? Então, quem não é sindicalizado, que não gosta de sindicato, por favor, o sindicato está de portas abertas, vem aqui conhecer. Nós estamos aqui para recebê-lo e mostrar o sindicato para vocês
e o que o sindicato faz em favor do trabalhador. Que oferece muito benefício, né? Exatamente, é Tem muito mais benefício. algum recado, Não, chefe? só mandar um beijo no coração de todos os comerciários e todos os ouvintes nossos aqui. Bom, eu agradeço a presença de todos, meu parceiro Zé Arruda aqui, que é meu parceiro, meu braço direito aqui, está sempre disposto, sempre com um sorriso no rosto, que é difícil, né? Que às vezes a pessoa está num dia ruim e acha que no trabalho todo mundo tem culpa, né? Mas não, o Zé é um cara receptivo, está sempre pronto a atender o presidente nas demandas, sempre traz coisas novas, principalmente para a imprensa, né? Ó, fui lá, fiz isso, fiz aquilo. Então, você sempre nos alimenta com as suas aventuras aí pelo Brasil afora. Agradeço ao Douglas, de verdade. É um prazer para mim estar do lado de um dirigente sindical tão importante aqui de Jundiaí. Um cara de uma central sindical tão importante, que faz uma luta aí belíssima em prol da sua categoria, uma categoria que realmente merece todos os êxitos aí. Que vocês conquistem muita sorte na sua trajetória e eu espero tê-lo aqui mais uma vez, se Deus quiser, em breve. Agradeço ao presidente Milton. Quando você falou muito, que eu falei muito importante, é porque eu digo, tem muitos aqui, presidente de sindicato aqui de Jundiaí, e realmente tem um trabalho sério. O Douglas é um. Dá para ver. Tem trabalho sério, tem responsabilidade com a categoria. E é por isso que eu disse que realmente muito. Porque eles são trabalhadores. Eles trabalham, se entrega corpo e alma para a categoria. Isso é importante, muito importante para nós. E eu te agradeço a oportunidade de estar aqui, né, conversar com o Douglas e fazer esse bate-papo, que para mim entra para a minha história também aqui, participando do podcast. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Agradeço a você que ficou até agora nos ouvindo, aí, nos assistindo. Acompanhem o sindicato nas redes sociais. No Instagram nós estamos como Sincomerciários Jundiaí. Estamos no Facebook também, no YouTube. Inclusive esse programa que você pode assistir no YouTube em breve, assim como os outros que foram gravados, estão lá disponíveis no nosso site também, que é comerciario.org.br. Eu me despeço por aqui, agradeço a presença de todos, a sua presença, e vou ficar feliz de te ver no próximo programa. Um beijo e tchau, tchau.